Hoje nós vamos falar um pouco sobre o mundo das pedras. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Vayetze, hoje focando nos parágrafos 82 e 83 do Zoar, oitavo ano de leitura. Bom, o Zohar está analisando uma passagem em que Jacó está dormindo, né, ele deita para dormir no meio do caminho, e ele pega algumas pedras do caminho, porque ele não tem nada para dormir na estrada, não tem um travesseiro, ele coloca essas pedras debaixo da cabeça dele e tem aquele famoso sonho com uma escada que vai do céu à terra, vê os anjos subindo e descendo por essa escada. Então por aí a gente já vê a importância das pedras, né, que ficam na cabeça do Jacó, e o Zohar vai dizer que essas pedras ajudaram ele a ter esse sonho super revelatório. Mas não para por aí. Quando o Jacó acorda, a Torá conta para nós que ele fica então super assombrado, super surpreso. Ele fala, nossa, eu estou aqui num lugar realmente maravilhoso, um lugar com uma energia divina maravilhosa. E ele fala basicamente, olha, eu estou aqui basicamente na porta dos céus e eu não sabia. Deus está super presente e eu não sabia. E aí ele inclusive chama o local de Betel, a casa de Deus. O local chamava antes Luz e ele chama de Betel. E aí ele resolve fazer um altar. Ele pega uma pedra, coloca uma pedra, derrama óleo sobre essa pedra, para consagrar o altar e faz esse altar para Deus. Bom, e aí o Zohar continua a ideia e fala, assim como as pedras ajudaram ele a ter esse sonho, o fato de ele colocar a pedra embaixo da cabeça ajudou ele a ter esse sonho, essa outra pedra que ele fez também ajudou ele a ter essa conexão com o divino. Então o Zohar começa a explicar para nós que as pedras têm um poder espiritual muito maior do que a gente imagina. Aliás, tem gente que nem acha que as pedras têm poder espiritual, mas o Zohar vai dizer que tem. E algumas pessoas têm essa noção, de que as pedras elas têm propriedades mágicas ou metafísicas. Então, o principal talvez seja esse poder de conexão com o divino. Mas o Zohar e a tradição cabalística vão dizer que não só isso. As pedras podem ser usadas para vários outros tipos de coisa, tá? Mas vamos começar com o poder de conexão mesmo. Então aqui a gente está vendo, como eu disse, um episódio na própria Torá, de pedras sendo usadas para você poder ter mais contato com o divino, poder revelar mais o divino. Seja, por exemplo, de uma maneira como um sonho, ou a pedra para você fazer um altar e poder conectar com o divino. Essa é a ideia básica, tá? Um outro exemplo bem claro na Bíblia, e talvez, aliás, o caso mais famoso de pedras na Bíblia, são os chamados Urim Vetumim. O que eram os Urim Vetumim? 12 pedras preciosas que o sacerdote tinha no seu peitoral, que a gente chama de efod em hebraico, e essas pedras estavam dispostas 4 por 3, Cada uma dessas pedras representava as 12 tribos, e a tradição conta para nós que essas pedras também faziam com que o sacerdote tivesse uma conexão especial. Era parte do que dava o poder de conexão do sacerdote. Agora, não só permitia que o sacerdote fizesse essa conexão, o Urim Vetumim ele podia ser usado por outras pessoas que precisassem consultar a Deus e que não fossem sacerdotes. Então, os Urim Vetumim tinham aí uma função que a gente podia chamar de oracular. Então, a gente tem várias passagens na Bíblia em que, por exemplo, os reis iam lá consultar. Inclusive, tem uma passagem que o rei Saul quer consultar o Urim Vetumim antes de uma guerra, quer falar com Deus, ele vai lá consultar e Deus não responde para ele, E aí ele vai consultar uma necromante, tal. Enfim, você então vê de novo aí a ideia das pedras para falar com Deus, e se você quiser, as pedras com poder de divinação, como um oráculo, no sentido aqui sagrado, tá? Agora, para outras questões, essa ideia do Urim Vetumim vai entrar então também na tradição cabalística, como cada uma das pedras tendo uma propriedade específica, tá? Hoje, infelizmente, a gente não sabe exatamente quais que eram as pedras que faziam parte do peitoral do sacerdote, porque a gente não sabe exatamente a tradução dos termos usados. Às vezes os nomes são confusos, dependendo da fonte que você usa. Mas eu queria passar algumas só para vocês terem ideias. Então tem uma das pedras que se chama Odem,
e que a maioria dos cabalistas entende ser o rubi, e fala que, por exemplo, o rubi ele é muito bom para questões ligadas a sexo. Por exemplo, fertilidade, ele é muito bom para a potência sexual, principalmente a masculina. Ele ajuda em questões como prevenir aborto, ele ajuda para uma mulher que está dando à luz na hora do parto a não ter tantas dores, né? Ou não ter dor, né? Então uma mulher segurar um rubi ou colocar um rubi sobre a barriga, né? Esse tipo de coisa. Existe uma outra das pedras do Urim Vetumim chamada Tarshish, e tem gente que fala que é uma pedra chamada berílio, né? E é, por exemplo, uma pedra usada na medicina cabalística para digestão. Eu falei agora de pôr na barriga, me lembrei, né? Usada para digestão. Existe uma das mais famosas, é a sapir, até o nome em hebraico parecido, safira, né? E tem gente que até diz que é daí que vem o termo sfirá, por exemplo, no Sefer Sirá, mas não vem ao caso. E a safira também, ela é usada para vários tipos de tratamento na medicina cabalística. Um deles e os principais para olho, né? Para tratamentos de olho oculares, não só para cegueira, tá? Mas todos os tipos de tratamento oculares. Tem uma outra que eu estou lembrando aqui que chama Lechem, com ela eu encerro a parte do Urim Vetumim. É uma pedra pouco conhecida chamada jacinto, né? Eu, aliás, quando conheci esse jacinto, eu achava que era uma flor, né? Falaram de jacinto, parece nome de flor. Não, é uma pedra chamada jacinto e ela é usada para o que se chama em inglês scrying, né? Tem gente que em português já faz uma tradução e chama de escriação. Por que eu estou citando ela por último? Justamente porque entra no fim da divinação. Se você não sabe o que é scrying, você não conhece o nome, mas a técnica certamente você conhece. É aquela famosa coisa de olhar na bola de cristal, né? Scrying é uma técnica de você olhar em qualquer superfície que reflete ou que tem uma transparência, uma translucidez, né? E conseguir ver o futuro. Então pode ser olhando uma superfície de água, por exemplo, água numa bacia, pode ser usando um espelho e pode ser usando esse tipo de pedra, como o jacinto, né? Uma pedra que você olha assim por dentro, pode ser um diamante. E você, dentro do reflexo da luz dentro da pedra, você consegue ver imagens que te mostrariam o futuro, né? Enfim, tem alguns sábios da Kabbalah que dizem, não só da Kabbalah, o Rashi, por exemplo, ele vai dizer que o Urim Vetumim funcionava como oráculo nesse sentido. O brilho das pedras fazia a pessoa conseguir enxergar o futuro. Bom, para fora disso, vamos ver outros usos da pedra, dos poderes da pedra mágicos, né? Vamos chamar assim, dentro da tradição. Tem uma história que o Jonas, quando ele é engolido pelo peixe, né? Todo mundo lembra dessa história, alguns falam que ele é engolido por uma baleia, é uma pedra que ajuda ele a passar ali pelas dificuldades. Ele encontra uma pedra, que a maioria das pessoas diz que é uma pérola, e essa pedra é que ajuda a iluminar o interior do peixe, né? A pérola que ele acha é tão brilhante, ou dá uma luz tão forte, que ele fica lá 3 dias na barriga do peixe e iluminado por causa desta pedra, dessa pérola que ele acha. Pedra no sentido pedra preciosa, né? Que eu estou falando. Gema, né? Existe uma outra pedra mística na nossa história que se chama Tzohar, na tradição judaica, que se chama Tzohar. Essa pedra, segundo a tradição, foi dada pela primeira vez para Adão, né? Deus deu diretamente para Adão, e essa pedra, ela traz a luz do mundo superior. Deus colocou um pouco da luz celestial nessa pedra e deu para Adão. Quem consegue ter essa pedra, né, e aí tem uma história de que essa pedra passou pela mão de muitas pessoas, recebe vários tipos de poderes ocultos e poderes sobrenaturais, tá? Curas e voar, enfim, vários poderes. Diz a lenda que essa pedra foi parar, por exemplo, com Noé, e Noé colocou essa pedra no teto da arca, tá? Para poder, por exemplo, saber quando era dia, noite, receber iluminação ali dentro da arca, não iluminação espiritual, luz mesmo, tá? E que depois, de algum modo, ela foi parar, inclusive, no primeiro templo de Jerusalém. Então, que a experiência dentro do primeiro templo de Jerusalém era uma coisa maravilhosa. Você entrava e você tinha visões surpreendentes, você tinha a impressão que as paredes se mexiam, que as coisas eram vivas, e aí, inclusive, você entrava no primeiro templo de Jerusalém, você tinha a ideia que você estava na Jerusalém celestial. Você não estava, você estava na Jerusalém terrena, mas parecia que você estava na Jerusalém celestial. Aliás, várias descrições do Talmud e de outros livros como Eihalot mostram como a Jerusalém celestial é feita de pedras, assim como a Jerusalém física, né, para quem conhece, e muitas partes do palácio de Deus ou do trono de Deus feitas de pedra, por exemplo, pedras de mármore, né? Ou seja, você vê que você poderia falar, bom, o palácio de Deus é feito de ouro, feito de prata. Não, é feito de pedras de mármore, né? Então você vê aí de novo o poder das pedras.
Eu falei aí da questão das pedras para divinação, né? Existe um dos métodos talvez mais tradicionais de divinação na Kabbalah, não só na Kabbalah, em outros lugares, chamado geomancia, né? Geralmente o pessoal traduz geomancia como mancia, qualquer método de divinação, da terra. Mas por que da terra? Porque geralmente você usa pedra, né? Você usa pedra ou pedrinhas, pedregulhos, tá? Pode usar areia também, aí talvez que venha o nome geomancia, mas você joga pedras, né, sobre uma superfície, sobre uma mesa ou sobre um papel, e ela forma uns padrões e você interpreta esses padrões. Não é exatamente igual, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. É mais ou menos que nem os búzios da cultura africana. A diferença é que aqui na geomancia você tem umas figuras já prontas e você forma figuras, por exemplo, tem um menino, a menina, né? Você monta essas pedras numa disposição. Depois qualquer coisa eu posso fazer um vídeo mais sobre isso. E aí você interpreta os padrões, cada local que essas pedras vão. Também às vezes lembra as runas, né? Que já tem desenhos fixos ali. E aí tem uma coisa muito interessante que pouca gente sabe. O Haim Vital, que era o aluno do Luria, aliás, o melhor aluno do Luria e super estudioso de Kabbalah, ele adorava investigar outras coisas, né? Ele estudava alquimia, estudava outras coisas, e ele conta num livro dele, chamado Sefer HaHezionot, justamente o livro das visões, é praticamente um diário dele, que ele gostava de fazer consultas com pessoas que eram consideradas ali pessoas de visão na época dele. E ele conta sobre duas mulheres que ele foi consultar. Ele chama ali de mulheres e depois o pessoal, outros rabinos comentando, falaram que eram bruxas, né, por causa dos poderes que elas tinham. E uma dessas mulheres, ou pelo menos as duas, dá para entender que elas usavam geomancia, né, para prever coisas. E o Haim Vital fala de como ele ficou impressionado com a capacidade dessas mulheres de falar coisas com exatidão. Ele encontrou elas várias vezes, né? Então, uma dessas mulheres, ele chama ela de Francesa Sara, era o nome dela, tá? E ela não usava só geomancia, ela usava, como eu falei, o scrying, ela usava a água, tá? E uma delas, ele não dá o nome dela, mas ele diz que ela era conhecida como a sonadora, ou a sonhadora, talvez, né? Com N, né? A sonhadora. E ele fala especificamente que encontrou ela em 1570 e também ele fica impressionado e diz que ela em especial também usava uma técnica com óleo, muito interessante ali de fazer divinação. Para a sonadora, ele conta que ele perguntou, por exemplo, sobre o nível de alma dele e se ele ia conseguir avançar nos estudos de Kabbalah, porque ele estava se sentindo empacado, né, com o Isaac Luria, e a sonadora falou que ela tinha dificuldade de responder, mas que via que ele tinha uma alma muito elevada, e aí depois ela falou do futuro dele. Enfim, duas mulheres usando geomancia, e o Vital diz que fica super empolgado com isso e vai estudar geomancia. Então ele vai buscar na tradição judaica, encontra livros de geomancia e estuda, né? Então, na cultura do Oriente Médio em geral, é muito comum a geomancia, tá? Tanto na Kabbalah como no islamismo e em outras culturas. Enfim, aqui você viu um vídeo, acho que até ficou bastante longo, sobre pedras e o poder das pedras. Principalmente o Zohar, lembrando, traz o poder da pedra na conexão com o divino mesmo, com Deus, usada seja para um altar, seja para sonho, seja no Urim Vetumim, e para o Goral, né, o que a gente chama de Goral, um oráculo, mas também para outras finalidades várias aí, medicinais, iluminação, como a gente viu na história do Jonas, na história de Noé, né, e portanto as pedras aí com poder sobrenatural bastante interessante. Um bom dia a todos e tudo de bom.